Fala, cervejeiros, tudo bom com vocês? Daniel do Com Cerveja por aqui trazendo mais uma dica. Hoje vamos falar sobre o uso de manômetro nas garrafas, quando a gente está utilizando aí Prime, solução de Prime para fazer refermentação na garrafa. O Rafael Kaiser me perguntou como que se utiliza o manômetro na garrafa e também qual que é a relação que tem entre os volumes, aí, a quantidade de Prime, de solução de Prime e a leitura de pressão no manômetro. Tá? Então vamos lá, primeira coisa, eu trouxe aqui para mostrar para vocês um manômetro de garrafa. Isso aqui é o manômetro de garrafa, para quem não conhece, prazer, manômetro de garrafa. Basicamente ele tem duas partes, uma a gente vai introduzir aqui no gargalo da garrafa e o manômetro que vai fazer a leitura da pressão, obviamente. Então, quando a gente está falando de manômetro, ele lê pressão. Então, fundamento disso, colocou a solução de Prime na garrafa, vai começar a refermentação ali e vai ser liberado o CO2, certo? Aquele CO2 é pressão que, quando a gente tem uma garrafa com tampa, fica o nosso CO2 dentro da cerveja. Aqui, como é que vai funcionar? Em vez de ele ficar preso na tampinha, ele vai passar pelo manômetro e vai medir aquela pressão interna dentro da sua garrafa. E dessa forma a gente consegue aí ver quando que a nossa cerveja atingiu, não exatamente a pressão, a gente vê pressão, mas a gente quer saber quando que atingiu o volume de CO2 que a gente previu para a nossa cerveja, tá? Para quem tem aí abordagens bem mais básicas, né, sobre a refermentação na garrafa, provavelmente você já ouviu que é para utilizar 6, 7 gramas de açúcar por litro de cerveja, armazenar em temperatura ambiente que a refermentação ocorre. Pronto, você não precisa fazer nenhum tipo de cálculo para isso, não é mesmo? E por que isso? Porque 6, 7 gramas de açúcar no Prime, entre 20 e 25 graus, temperatura ambiente, tá? Vai gerar aí entre 2,3 e 2,6, mais ou menos, volumes de CO2 na sua garrafa, certo? E o que significa isso? Significa que a maioria das cervejas, isso é uma carbonatação média, tá? E a maioria das cervejas tem carbonatação média. Agora, se você quiser fazer uma Weiss ou uma Saison com essa carbonatação, vai faltar gás, ela não vai ficar tão carbonatada como o estilo pede. Se você quiser fazer uma bitter inglesa, por exemplo, vai ficar muito carbonatado. Então, quando você passa para um outro nível, você começa a realmente estudar um pouquinho, entender o que você quer. Quando você elabora a sua receita, você está fazendo um estilo, você quer um volume específico de CO2, indicado para aquele estilo. Para quem já viu o Manual do Cervejeiro Caseiro, por exemplo, eu listei lá os principais estilos e a faixa ali de volume de CO2 indicado para aqueles estilos, certo? Então, quando você sabe um pouco disso, você aí pode sim usar o manômetro. Claro que ele tem também a questão de segurança, você saber se ele não está com muita pressão e de repente jogar as suas cervejas para o gelo para parar a refermentação e de repente não ter risco de explosão, tá? Mas também é para você ser mais assertivo no volume de CO2 dentro das suas garrafas refermentadas, certo? Isso seria um outro ponto aí que é para quem começa, como provavelmente o nosso amigo Kaiser aqui está perguntando. Ele já está querendo entender, de acordo com o volume de CO2 que ele está prevendo, como que ele vai ver aqui no manômetro qual que é a pressão. E isso é uma coisa que gera muita confusão também, porque um manômetro, pelo menos o que eu tenho, eu acho que todo mundo tem isso, ele mede pressão, geralmente em PSI e bar, certo? E o bar, ele varia aqui no manômetro de 0 a 4, não sei se vai dar para ver bem aqui, mas estou colocando aqui para vocês verem qualquer coisa. Ele varia de 0 a 4. E quando a gente está falando em volume de CO2, a gente fala isso, 1,5, 2, 2 e pouco, 3, certo? E muita gente se confunde e utiliza essa escala aqui para ver a sua pressão, e não é isso que funciona, tá? Não é bem assim. Então, só um parâmetro. Vou botar aqui, pegar uma garrafinha aqui, uma Triple Carmelit. Como é que a gente utiliza o manômetro? Vai pegar essa primeira parte aqui e introduzir no gargalo. Você vai ouvir um barulho, tá vendo? Que ela está encaixada, certo? Depois vai pegar o manômetro, com a cerveja, claro, já cheia aqui, né? E travou. Lembra uma sacada aqui, tá? Sempre apertar só aqui, ó. Não fazer força no manômetro. E uma vez apertando, pronto, não mexe mais, não aperta para um lado e para o outro para ver se está bem firme, porque isso vai fazer com que você provavelmente perca gás aqui, o gás acabe vazando. Então, travou. Pronto, vai deixar essa sua cerveja ali, vai envasar todas as outras e ela vai ser a sua medida de carbonatação. Na verdade, ela vai te dar a pressão que está sendo gerada aqui dentro, tá? E como que você faz para saber o que essa pressão representa em termos de volume de CO2? Que na verdade o que você está buscando é volume de CO2. Você vai precisar saber, vai utilizar aí principalmente ou o Beersmith ou algum outro software, tem algumas ferramentas também. Vou botar aqui alguns links aqui na descrição
que vocês possam pesquisar isso, tá? Mas basicamente é o seguinte, quando a gente está falando em pressão e volume de CO2, tem 3 variáveis, que é pressão, volume e temperatura, tá? Essas 3 se interrelacionam. Então a gente sempre vai saber 2 delas, que é a temperatura que a gente está refermentando na garrafa, e a pressão que está ali dentro, certo? Então, com essas 2, a gente vai saber qual que é o volume que está ali dentro. Ou, ao contrário, quando você pensa, eu quero um volume X, e eu vou fazer a refermentação numa temperatura Y. Isso vai me dar também, sempre regrinha de 3, uma pressão que você precisa. Então, se você utiliza essas ferramentas, você sabendo qual que é o volume que você quer, qual que é a temperatura que você vai refermentar a cerveja, você tem noção de quanto de açúcar que você põe e quanto que é a pressão que vai ser lida no manômetro. É basicamente isso, você sempre tem que relacionar temperatura e pressão para saber o volume. E quando você utiliza uma ferramenta para calcular a quantidade de prime, você também pode utilizar essas informações. Qual que é a temperatura que você vai refermentar, qual que é o volume, e assim ele vai te dar qual que é a quantidade, o peso ali de açúcar. Se é açúcar, ou se for DME, ou o que você for utilizar para fazer a refermentação. Então era isso, sacada de hoje, manômetro. Se você quiser saber com detalhes qual que é a pressão que tem, o volume de CO2 na sua garrafa, você precisa utilizar um manômetro e saber, claro, como utilizar ele da melhor forma possível. A gente fica por aqui, um grande abraço e até amanhã com a próxima sacada. Tchau, tchau!